A grandeza de um clube, ela se resume muito mais do que só apenas em títulos e campanhas históricas. Ah, o Fortaleza e Vojvoda. Ah, o Sport campeão da Copa do Brasil. O Bahia bicampeão brasileiro. O Vitória campeão da Série B. Aquela Série B onde tanto o sétimo colocado poderia se classificar na última rodada, quanto ao oitavo, quanto ao nono colocado da Série B. Chegamos inclusive a ficar naquela Série B, na Série B, eu dizendo como um torcedor do esporte. Porém, tem muita coisa que faz um clube ser gigante, que faz um clube ser grande. E uma dessas coisas é a torcida. E eu não falo sobre quantidade numérica não, viu? Porque eu não considero o Flamengo o maior clube do Brasil. Eu não considero isso. Tem muito mais coisa a ser avaliado. E a quantidade de sócios do Flamengo? Por que não reflete na quantidade de torcedores que tem? E a quantidade de público, a média de público do Flamengo? Por que não reflete na quantidade de torcedores que tem? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Vitória, ele tem o orgulho de ter uma das torcidas, se não a torcida mais foda do Brasil. Meu irmão, é algo sobrenatural, porra. O Renato Kaiser, inclusive, ele chegou a mostrar, ele sendo um jogador, como é a sensação de estar jogando pelo Vitória quando chega ao Barradão. E, inclusive, revelou bastidores de jogos que ele fez no Barradão, onde o jogador rival, ele se impressionou com a capacidade do torcedor mover o elenco à vitória. E detalhe, eu tô falando isso tudo pré-jogo, antes do Bavi, antes de tudo acontecer. E por mais que o resultado seja desfavorável ao Vitória, seja favorável ao Bahia, nada vai apagar ao fanatismo que tem a torcida do Vitória. Nada vai apagar isto aqui. Meu irmão, atualização de agora. Já são 20 mil torcedores garantidos para essa decisão. Já são 20 mil torcedores. A primeira atualização é essa daí. A primeira atualização do Clássico Bavi, 20 mil torcedores garantidos. Você tem noção do fanatismo que tem essa torcida para um clube que está na situação que o Vitória está? Depois de ter visto o anão virar gigante em 2025, porque foi isso que o torcedor do Vitória viu. O torcedor do Vitória viu ser eliminado para o time lá, agora até me foge o nome, um time Mequetrefe, pô, um time Mequetrefe, o Confiança na Copa do Nordeste, viu ser eliminado para um time que, com todo respeito, a Universidade do Chile, é católica, não era favorito a passar, e o Vitória simplesmente deu a vaga a esse time. O Lucas Arcanjo deu. O Vitória foi goleado de 8-0, a maior goleada da história do Brasileirão. E simplesmente no jogo seguinte o torcedor tava lá lotando o estádio, fazendo jus a toda aquela pauta que o torcedor de futebol tem em relação à torcida do Vitória. Toda aquela visão do torcedor fanático, do torcedor que não se entrega fácil e do torcedor que ele apoia quando tem que apoiar, sim. E foi após tomar 8-0 que o Vitória botou um público extraordinário e venceu do Atlético Mineiro. Pois bem, mais uma decisão se encaminha. 20 mil torcedores
já estão garantidos. E quando chega a essas horas, eu fico me recordando do que o Renato Kaiser falou há um mês e meio atrás, quando ele foi para o Charlas Podcast. Ele falou isso aqui, ó. Se liga. Queria que tu falasse se tu já sentiu, por exemplo, a energia do torcedor do Vitória quando joga aqui no Barradão. Tu falasse se tu já sentiu, por exemplo, a energia do torcedor do Vitória quando joga aqui no Barradão. Ah, já, velho. No primeiro jogo ali, logo contra o Vasco, que eu fiz os 2 gols ali, pô, é diferente, velho. É mesmo, é mano? diferente, é Tu diferente. rodou o Brasil todo aí. É. Não, já, pô, via do Vasco também, que é, Braba. porra, que é um negócio fora do eixo também. É, quando a gente joga também fora, também a torcida muito empolgante, assim, que ajuda bastante o time do Corinthians, assim, do Vasco, do Vitória, do Cap também é muito... É, a gente lota lá, a arena é difícil de jogar contra. Aqui também, o meu primeiro jogo foi absurdo, mano. Sério, mano? Eu falei, caraca, mano, eu acho que eu pisei no lugar certo mesmo. Porque a torcida aqui, quando começa, meu amigo, é pesado. Todo mundo que vem aqui jogar fala, pô, depois do jogo. Sério? Cara Todo mundo fala? É, a maioria fala. Tem um Caraca, a torcida movimento, de né? vocês pô, chama vocês e, pô, o nosso time sentiu, velho. Já escutei isso umas 3, 4 vezes já, só esse ano. Caraca. Aí os caras vieram num movimento da Série C. É. Série Subiu B, rápido, né? Série A. Então a torcida tá muito empolgada, né? De abraçar o time e levar, né? Loucura, né, velho? Porque quando eu abro esse tipo de vídeo, com certeza vai ter 5 a 6 torcedores que não acompanham aqui o canal, torcedores de outro time, e vão lá e simplesmente vão me chamar de babão da torcida do Vitória. Não é isso, porra. Acompanha a história, porra. Acompanha trajetórias. Não seja o engenheiro de obra pronta para simplesmente chegar no fim e denominar babão. Ah, porque esse cara puxa saco, porque esse aqui ele faz isso. Não, é porque eu acompanhei a história, eu acompanho também a trajetória, para no fim eu realmente dizer que, carai, eu vi algo diferente nesta torcida. E se teve uma coisa diferente que me surpreendeu em 2023 foi a torcida do Vitória na Série B. Barradão, todo jogo era lotação. Todo santo jogo. Detalhe, assim como foi em 2025, Vitória tomou uma goleada em 2023. Tomou uma goleada de 6 a 0, se eu não estou enganado, ou 6 a 1 pro CRB. Fora de casa, assim como foi contra o Flamengo, no jogo seguinte botou um público gigante, impressionante dentro de casa e conseguiu o seu objetivo naquele ano. Nesse ano, aparenta que vai ser a mesma trajetória. O torcedor tomou goleada, o torcedor marcou presença no jogo seguinte e o torcedor, ele quer o objetivo concluído, que é a permanência na elite do futebol brasileiro. Se vai conseguir, eu já não sei. Porém, eu posso afirmar aqui que estarei nessa trajetória, acompanhando essa trajetória. E se caso lá na frente vier o êxito, eu irei vangloriar com harmonia e eu diria com propriedade, né? Porque eu acompanhei e fiz jus também e dei muita ajuda para que o Vitória conquistasse o seu êxito em 2025.